Sejam bem-vindos. Queria começar falando aqui, perguntando quem aqui que está na live, que está em tratamento oncológico e sente fadiga, sente cansaço, uma indisposição. Coloca aqui nos comentários se você está tendo esse sintoma, se você está tendo esse efeito colateral do tratamento, né, da própria doença, para vocês entenderem o que é fadiga, né, a gente tem que começar a entender, vou tentar explicar aqui, tentar definir o que é fadiga no paciente com câncer, e é mais ou menos uma sensação, não tem uma definição clara, tá? Mas é como se você perdesse a sua energia, se estivesse sendo sugado a sua energia, e essa fadiga ela pode variar dependendo aí da frequência, da duração. Muitos pacientes eles relatam fadiga como se fosse um sentimento de exaustão, como se tivesse aí com uma fraqueza, uma indisposição, uma perda da atividade aí do dia a dia, não consegue fazer as atividades que fazia antigamente com facilidade. A Maria, cansaço, fadiga, fogastos após radioterapia. E olha que interessante aqui, a radioterapia é um dos sintomas que mais aparecem na radioterapia é fadiga. Ela aparece mais do que na quimioterapia. Então a fadiga é o sintoma que mais aparece aí na radioterapia. Vocês vão entender hoje também por que isso acontece. Eu tive muita fadiga, cansaço e ficava muito desesperado. Eu acabei o tratamento e ainda sinto muitas dores e fadiga. Tereza, falta de coragem para as atividades. Parece que tá com quebrante, né? A Eveline, muita fadiga durante os 7 dias após a quimioterapia também pode aparecer, vocês vão entender hoje por quê. A Paty, meu marido sente muito cansaço, falta de disposição, e o problema disso é que quando você tá com esse cansaço, essa indisposição, essa fadiga, quando o tratamento ele é mais intenso mesmo, muitas vezes você atrapalha as suas atividades diárias, né? Tem gente que para aí do trabalho, tem que se afastar mesmo do trabalho, e isso deixa a pessoa até um pouco com incapacidade, né? Ela se sente assim, sem utilidade, né? Porque ela acaba que fica mais em casa, não consegue mais fazer as atividades que fazia antigamente. E isso é muito ruim porque compromete aí toda a tua qualidade de vida, né? Então você passa a ter uma vida aí mais dentro de casa, mais sem conseguir fazer suas atividades, e aí vai uma coisa que você mais sonha, mais deseja voltar a fazer o que você fazia antes. Eu via muitas pessoas falando, quando os pacientes eles entram no PAS, eu faço um formulário para conhecer, né? Porque tem uma pasta com cada paciente. E aí eu faço algumas perguntas, e uma das perguntas é: quais são os seus maiores desejos? E aí quando as pessoas trazem os maiores desejos, é voltar a trabalhar, é voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, é voltar a sair com a família. Então isso é perdido muitas vezes por causa dos sintomas. E sintomas que às vezes dá para controlar, dá para amenizar esse sofrimento. E aí você não tem tantos prejuízos aí na sua vida. E aí, a fadiga, ela apresenta um pico de intensidade durante o tratamento e ela diminui aí no ano seguinte. Quando você acaba o tratamento, a tendência é que você comece a melhorar desse quadro. Para vocês terem ideia, algumas pessoas afastadas do trabalho, né? Não ia conseguir trabalhar porque a quimioterapia era muito forte. Mais de 80% dos pacientes que fazem quimioterapia e radioterapia sentem fadiga de algum grau, de alguma intensidade, em algum momento. Mas, em média, aí, se vocês pegarem 10 pessoas que estão em tratamento do câncer, 8 pessoas de 10 vão apresentar esse sintoma de fadiga. Então, veja que você não está sozinho. Veja que outras pessoas também têm esse sintoma. 80% dos pacientes que fazem quimio, fazem rádio, eles vão apresentar fadiga ao longo do tratamento. Geralmente, mulheres em câncer de mama, quem for mulher aqui que tiver câncer de mama já vai se identificar, que está em tratamento de radioterapia, aquela radiação ali na região do tórax, né? A fadiga ela é relatada como o segundo efeito colateral mais comum que aparece em mulheres que fazem radioterapia. O primeiro sintoma que aparece aí é a dor. A dor porque não deixa de ser uma queimadura, né? Irrita a pele. E aí o segundo sintoma a gente tem a fadiga. E interessante é que
Quais são os pacientes que mais podem apresentar fadiga? São pacientes que geralmente tiveram uma perda de peso, principalmente uma perda de massa muscular. Então, pacientes que perderam peso, ou então perderam principalmente massa muscular ao longo do tratamento, são pacientes que podem ter um quadro de fadiga maior ao longo do tratamento. Geralmente, lá no PAS a gente faz o ajuste da alimentação, já coloca uma alimentação mais hiperproteica, uma suplementação adequada para a gente preservar essa massa muscular. Porque se eu preservo a sua massa muscular, você vai ter menos efeitos colaterais como um todo. E dentro dos efeitos colaterais você também vai ter aí menos fadiga, porque você vai estar com a sua massa muscular mais preservada. E aí a gente preservando a massa muscular, a gente está, de certo modo, também preservando aí, prevenindo, na verdade, o desenvolvimento da fadiga. Pode ser que apareça? Pode, mas vai ser bem mais leve do que se você não tivesse tido esse preparo, se você não tivesse pensando aí na sua massa muscular. E entenda que a fadiga no paciente oncológico é igual à causa do câncer. O câncer, ele se forma aí, ele pode ser desencadeado por várias causas, muitas causas aí interligadas, que a gente não consegue isolar as variáveis, e a fadiga, ela também é multifatorial. Não tem uma causa específica. O que é que causou essa fadiga que eu estou sentindo? A fadiga, ela também pode ser causada, às vezes, por realmente perda de massa muscular, pode ser causada por deficiências nutricionais, às vezes é uma fadiga por causa de um quadro de anemia, pode ser fadiga que apareceu por uma alteração na qualidade do seu sono, quando a gente não dorme bem ao longo do dia, ao longo da noite, né? A gente pode ter aí um quadro de fadiga, um cansaço aí ao longo do dia, isso também pode ser uma das causas. Desidratação, não sei se vocês sabem, mas o corpo desidratado, ele também é um corpo como se ele ficasse assim tenta se conservar ao máximo. O nosso corpo, ele é muito inteligente, então ele tenta se preservar ao máximo. E aí reduz todo o nosso metabolismo e até a questão dos nossos movimentos. Quando a gente movimenta, a gente sua, né? Então, para preservar isso, porque você está num quadro de desidratação, vamos dizer assim, você acaba ficando mais com letargia, mais cansaço. Então, fadiga pode ser por desidratação. E aí, uma das formas de prevenir isso é bebendo água na quantidade correta, né? 30, 40 ml por quilo de peso por dia. Pode ser estresse. Às vezes, só o estresse também já gera esse cansaço. Às vezes, cansaço mental e cansaço físico, tá? E essa fadiga aí pode ser, várias coisas diferentes. Pode ser que você passou por um procedimento muito cirúrgico, que está demandando do seu corpo mais necessidades nutricionais que você não está conseguindo pela alimentação. Pode ser que você passou por um procedimento aí de internação e isso acaba que prejudica a sua massa muscular, prejudica a sua alimentação, então também dá um quadro de fadiga. Pode ser o sedentarismo. Por isso que exercício físico ele é muito importante, ele é uma das coisas que mais melhoram o quadro de fadiga, tá? Primeira coisa que vocês têm que colocar em prática, alimentação e exercício físico. Então, são 2 pilares aí básicos se você quer melhorar a fadiga. Só para vocês entenderem, o câncer mesmo, a própria doença, e os tratamentos oncológicos, dependendo do tipo de tratamento, principalmente a quimioterapia e a radioterapia, são tratamentos que agridem um pouco o nosso corpo. O próprio câncer, ele também libera algumas substâncias. E essas substâncias e os tratamentos como agridem o corpo, faz com que o seu corpo ele libere mais marcadores de inflamação, que a gente chama de citocinas inflamatórias. Fator de necrose tumoral, que o médico solicitei nos exames, interleucina 6, interleucina 1, são alguns dos marcadores que é solicitado aí no PCR, vocês conhecem muito bem. Até no Covid, o do Covid era uma doença inflamatória também, e aí a gente pedia PCR, que era um marcador de inflamação. Então, são alguns marcadores aí no sangue que a gente chama de citocinas inflamatórias para identificar esse grau de inflamação. E aí, tanto o câncer como os tratamentos oncológicos, eles liberam inflamação porque eles estimulam o seu corpo a produzir essas substâncias mais inflamatórias. E essas substâncias mais inflamatórias, elas têm um papel. Elas vão enviar lá para o nosso sistema nervoso central algumas sinalizações para que o nosso corpo ele reaja
aquela situação. E aí eles enviam sinais no nosso sistema nervoso central que vai trazer aí sintomas que a gente acaba expressando aí no nosso corpo, como fadiga, algumas alterações na questão do comportamento. Então, são processos neurais que ocorrem que faz com que você desencadeie esse sintoma. O tumor, por si só, ele produz essas substâncias mais inflamatórias. Então, só pela presença da doença, você já tem um quadro a mais de inflamação no seu corpo, e durante o tratamento, o seu corpo ele pode produzir ainda mais essas substâncias mais inflamatórias, em resposta a uma lesão da radioterapia, né, que queima, que agride ali a célula, em razão da quimioterapia, que atinge célula boa, célula ruim. Então, são os dois sintomas. Cirurgia também pode, porque a cirurgia você gerou um trauma cirúrgico, e aí esse trauma gera um processo inflamatório no seu corpo também. É necessário? É. Mas a gente também tem que aprender a controlar um pouco mais essa inflamação. Então, durante o tratamento, há esse aumento de inflamação. E esse aumento da inflamação, ela conduz a alterações no nosso corpo. Alterações, por exemplo, no nível de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E esse hormônio, ele também regula o ritmo circadiano, que é o que faz com que o nosso corpo ele funcione como um reloginho, ter a hora de dormir, a hora de acordar. E aí, como tem essa alteração no ritmo circadiano, você tem uma fadiga acrescida, principalmente durante o dia. Você tem esse cansaço maior durante o dia. E muitas vezes, como esse cortisol está alterado, esse ritmo circadiano está alterado, à noite você tem uma insônia. Você pode ter aí uma alteração no metabolismo do seu sono. Então você pode ficar de noite com mais disposto e de dia com mais cansaço. Além disso, gente, existe a fadiga que ela é causada pela diminuição da massa magra, que é a massa muscular, seu peso de qualidade. Então a gente chama aí de fraqueza muscular. Então é uma fadiga causada por uma perda da massa muscular, que é quando você realmente não tem uma força muscular, não tem uma disposição para realizar suas atividades básicas. Por exemplo, não tem nem força para abrir a maçaneta de uma porta. Então você pode até testar, abrir uma maçaneta de uma porta se você sente dores, sente desconforto, sentar numa cadeira e depois tentar se levantar sozinha, sentar no sofá. Vocês podem até fazer esse teste em casa. Depois que acabar a live, você pode sentar no sofá e tenta se levantar do sofá sem o apoio das mãos, sem você encostar a mão no braço do sofá, sem pedir ajuda a ninguém. Então você vai tentar se levantar, você pode botar a mão aqui no ombro e aí você vai tentar se levantar do sofá ou então de uma cadeira sem ter o apoio, para ver se você tem aí força muscular, força principalmente aí na perna, que é a nossa maior musculatura, né, da coxa, para ver se você tem aí a sua força muscular preservada ou se você pode estar com algum prejuízo nessa força muscular. Outra situação, que é um teste que dá para vocês fazerem em casa, é subir escada. Então, se você mora em apartamento que tem escada, você pode tentar subir escada, uns 2 lances de escada, e veja se você se cansa, se você consegue subir direitinho, sem ficar se apoiando ali no corrimão, sem precisar de ajuda de alguém. Então façam esses testes para verem aí se vocês têm essa fraqueza muscular, certo? Isso que eu tô falando é muito sério, porque a partir do momento que você recebe o diagnóstico, você tem aí um conjunto de situações. Então, ao mesmo tempo que você pode ter uma fraqueza muscular, você pode também ter essa fraqueza gerada por essa inflamação crônica no seu corpo. Então, são vários processos que ocorrem simultaneamente. Às vezes não dá pra gente isolar e identificar que tipo de fadiga é essa que eu estou sentindo. Outra situação pode ser uma fadiga de uma anemia. A anemia, ela traz sim esse sintoma de apatia, de cansaço, de indisposição. Então também pode ser uma anemia, principalmente se você está fazendo quimioterapia. Por quê? Quimioterapia, ela agride células ruins. A proposta do tratamento é gerar toxicidade nas células cancerígenas, mas em contrapartida também gera efeitos colaterais, que é toxicidade em algumas células do nosso corpo, principalmente células que têm um comportamento
parecido com as células tumorais. E aí entra o quê? Células do cabelo, a célula, às vezes, da pele mesmo, célula de toda a mucosa do trato gastrointestinal, então da boca, com mucosite, a garganta com esofagite, do intestino com mucosite ali, já dando um quadro de diarreia. E as células do sangue. Nas células do sangue a gente tem imunidade, que é as células de defesa, a gente tem plaquetas, que são responsáveis pela coagulação, e a gente tem aí as hemácias, células vermelhas, responsáveis pela a questão da anemia. Então você pode ter uma anemia sim, também por causa aí dos tratamentos. E aí você vai ver que são várias coisas que podem estar em conjunto. Pode ser que você tenha só um tipo de fadiga, pode ser que você tenha várias outras. A proposta é que você tente melhorar em todos os aspectos para que você, de fato, veja uma resposta positiva dessa fadiga. Não pense que sua fadiga está relacionada somente à doença. Não pense que sua fadiga está relacionada somente à anemia, porque não é assim que acontece. O que acontece é de todos os lados. Então a gente tem que pensar aí em ajustar todos os lados para que você comece a ver uma resposta positiva dessa fadiga. Então, o que eu falei aqui para vocês? Que a própria célula cancerígena, o câncer mesmo, a doença, produz substâncias que geram processos inflamatórios no seu corpo. Então a gente tem aí alguns marcadores de inflamação que faz com que o seu corpo ele fique mais inflamado. E essa inflamação ela aumenta mais a fadiga. Aí já puxa o link da massa muscular. Massa muscular pode ser que seu apetite esteja reduzido porque você está com mais sintomas por causa da inflamação e você não está conseguindo comer bem, principalmente comer proteína em qualidade, que ia preservar sua massa muscular. Essas próprias substâncias inflamatórias que a doença gera também agridem a musculatura, faz com que você perca um pouquinho mais a massa muscular. Então pode potencializar ainda mais a sua fadiga, porque a gente já está unindo aí os dois fatores, inflamação e perda de massa muscular, que pode ser gerada ou por deficiência na alimentação, ou por processo inflamatório que também agride a massa muscular. Uma outra questão é a anemia, né? Aí você está no meio de um tratamento, no meio do tratamento também tem mais efeitos colaterais que podem comprometer a sua alimentação, comprometer a ingestão de proteína e também comprometer aí as suas células do sangue, a sua anemia, né? Então veja que a gente tem que pensar em ajustar a alimentação sobre todos esses aspectos. Eu falo muito lá no PASE que a gente não pode só pensar num alimento que melhora a fadiga, pensar num alimento que melhora a anemia. Não, a gente tem que pensar em todo o conjunto. E a gente vai olhar a longo prazo. Não quero que vocês olhem só pro hoje, só pro essa semana, só para amanhã. Não, você tem que olhar pro amanhã lá no futuro, para que você preserve ainda mais a sua condição. Por exemplo, o que eu faço lá no PASE? Os alunos chegam, na hora que a paciente chega desorientada, sem saber nada sobre alimentação, a gente tem um direcionamento. Nesse direcionamento são 3 pilares básicos. O primeiro pilar é a base, é a alimentação. A gente vai ajustar toda a alimentação para um padrão alimentar anti-inflamatório. Então, na hora que você entra, recebeu o diagnóstico de câncer, você vai iniciar seu processo de melhora de alimentação, você vai primeiro para a base, ajustar a sua alimentação. Nesse ajuste, a gente tem disponível cardápios todos hiperproteicos, porque você precisa de uma quantidade maior de proteína, tanto porque sua ingestão ela está comprometida, como por causa dos tratamentos, de tudo, faz com que você tenha uma necessidade maior de proteína. Então, todos os cardápios são hiperproteicos e todos os cardápios são ajustados no padrão alimentar anti-inflamatório, para a gente tentar equilibrar essa balança da inflamação. Quanto a doença, enquanto os tratamentos estão gerando mais processo inflamatório no seu corpo, a alimentação eu quero que ela seja anti-inflamatória, para que essa balança ela fique mais equilibrada. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a gente vai incluir a suplementação. Suplementação de anti-inflamatórios naturais, por exemplo, o ômega 3 é um anti-inflamatório perfeito, então entra aí em vários pontos do tratamento. Tem suplementação de proteína, também se tiver necessidade, alguns nutrientes específicos, dependendo do momento.
E o terceiro ponto é que a gente tem que pensar em controle de sintomas. Não adianta você ter a melhor dieta, a melhor alimentação, a melhor suplementação se você está cheio de sintomas, né? Porque se você está cheio de sintomas, está com náusea, está com falta de apetite, você não vai conseguir comer o que precisa comer. Então a gente também tem que encaixar esse controle de sintomas para que você volte a comer e a comer do jeito certo. Se você está nauseado, tem gente que fica nauseada e passa o dia sem conseguir comer. E aí vai perdendo peso, vai perdendo massa muscular. E aí vai só prejudicando o seu tratamento. É uma bola de neve, tá? Se você não resolve esse problema, se você não resolve esse sintoma, eles vão se acumulando, eles vão progredindo. Então, quanto antes vocês buscarem ajuda profissional, porque às vezes são coisas simples, mas que fazem muita diferença. Tinha um paciente, eu até falei no live anterior, que ele estava com muito quadro de náusea. E aí, ele tinha visto na internet que água com gás melhorava a náusea. O que ele estava fazendo? Estava ali, todo o tempo, a água que ele bebia na verdade, ele estava com náusea e estava com alteração do paladar. E aí, o tempo todo bebendo água com gás para melhorar essa questão das náuseas. E na hora do almoço, na hora do jantar, a náusea piorava ainda mais. A água com gás não pode ser utilizada para quem está com náusea. Não é interessante. Então, olha um detalhe, uma simples orientação faz com que você melhore aí o seu quadro, esse seu sintoma, e você volte a comer bem, a comer a quantidade que você precisa, os nutrientes que você precisa, para começar a equilibrar a inflamação, equilibrar aí as suas possíveis deficiências nutricionais. Então, busquem ajuda profissional para reverter esse quadro. Porque às vezes a gente acha que sabe se alimentar bem, acha que sabe o que precisa ser feito, acha que sabe controlar um sintoma, acha que o sintoma vai controlar sozinho, no instante vai melhorar, e você vai passando os dias e vai sofrendo diariamente com esses sintomas, que poderiam ser melhorados de forma muito simples se você tivesse a orientação certa. O que a gente sabe? Que não existe, gente, consenso. Não existe assim, vocês sabem, quem me conhece aqui há mais tempo sabe que todas as orientações que eu trago aqui no Instagram, no meu canal do YouTube, até dentro do protocolo PAS, eu gosto de trazer explicações, dizer o que é que você precisa fazer e dizer o porquê e mostrar aí as evidências, o que é que a gente tem de evidência para tentar trazer mais segurança para vocês, embasamento científico, o que a gente tem de estudos na literatura que embasem a conduta. Então, todas as orientações que eu faço, as prescrições, a questão de suplementação, eu só oriento com o que tem de evidência. Quando alguém chega, o chá de piripiri, não sei o que você acha? Não acho nada, a gente não tem evidências fortes para indicar esse consumo, então eu prefiro não indicar. Então, tudo que eu falo é com embasamento. Todos os posts que vocês veem aqui no Instagram, pode ter segurança que eu vou lá na referência antes de postar aqui. E aí não existe um consenso na literatura para o tratamento de fadiga no paciente com câncer. Mas o que é que existe? Existem referências que dizem que algumas práticas, algumas condutas, estratégias não farmacológicas, elas podem ajudar a melhorar esse quadro de fadiga. Não é que resolve 100%, mas pode ajudar a melhorar. Que seria a alimentação adequada, ajustar aí as quantidades de nutrientes, repouso o quê? De um sono reparador, você tem um sono de qualidade, suplementação quando tiver necessidade e, por incrível que pareça, gente, exercício físico. Eu vejo às vezes as pessoas assim, não vou fazer exercício físico, não, estou muito cansada, a quimioterapia está me destruindo, nem consegui trabalhar, então nem vou fazer exercício físico. Exercício físico é o que mais melhora o quadro de fadiga. Quando chega um paciente para mim e fala assim, vou iniciar radioterapia, pois radioterapia é o que vai mais aparecer para você é fadiga. Então não abandone o exercício físico. Continue com a alimentação, sua alimentação já está ajustada, mas não abandone o exercício físico, porque ele vai te ajudar a melhorar desse sintoma. Isso faz toda a diferença no seu tratamento. Porque essa fadiga, essa perda de massa muscular, ela faz com que você tenha mais inflamação do seu corpo, mais efeitos colaterais, mais fraqueza, mais fadiga. É um ciclo. É um ciclo que você não consegue sair. Depois fica mais difícil você sair desse ciclo.
Por isso que tem que ter esses cuidados, e a buscar ajuda profissional é muito importante porque ela vai te direcionar para o que você precisa. Dependendo aí do seu tipo de câncer, dependendo do seu tipo de tratamento, dependendo dos sintomas que você está apresentando no meio do caminho, você tem necessidades específicas, necessidade de incluir algum suplemento específico, necessidade de incluir alguns nutrientes específicos para controle dessa inflamação, necessidade de controlar alguns sintomas específicos. Por exemplo, um suplemento aqui que é muito importante para a questão de preservar a massa muscular é o Whey Protein, né? Que é o suplemento da proteína do leite. Suplemento de proteína de modo geral. O Whey Protein é um suplemento que é um dos melhores que a gente tem no mercado, com a melhor qualidade, que a sua musculatura ela aproveita melhor do que outros tipos de proteína. Então, é um suplemento aí premium. Mas tem pessoas que têm intolerância à lactose. E o Whey Protein, dependendo da marca que você escolhe, da opção que você escolhe, tem lactose na composição. Então, para algumas pessoas, a gente não vai indicar esse suplemento. Olha aí o detalhe, né? E aí, algumas pessoas que têm essa intolerância, se consumir algum suplemento aí que tenha o nutriente que ela não pode apresentar mais inflamação. Inflamação ali no intestino, que depois se prolonga e gera uma inflamação crônica também no corpo inteiro. Então, você achando que está usando o suplemento certo, sendo que você pode estar gerando mais processo inflamatório no seu corpo. Por isso que a gente fala, não use suplementos sem indicação, porque senão você vai gastar dinheiro sem resolver o seu problema. Lá no PAS vocês têm toda a orientação da suplementação que precisa, de acordo com o tipo de câncer, de acordo com o tipo de tratamento, o momento que você precisa, a dose que você precisa. Ômega 3. Ômega 3 é um outro suplemento que ele é muito importante. Ele é um suplemento anti-inflamatório. E eu já vi pessoas comprando ômega 3 numa dose baixa. Uma dose de uma pessoa saudável. Então, gente, entenda que o ômega 3 ele é diferente para cada pessoa. Só para vocês terem noção, a minha mãe usa ômega 3. A minha mãe usa uma dose diferente, porque a minha mãe ela não está com câncer, ela está ali só no processo de envelhecimento. Minha mãe tem 67 anos, se eu não me engano. E aí ela usa para esse processo de envelhecimento, proteção cardiovascular, então ela tem uma dose. Eu, por exemplo, quem não me conhece aqui, tá chegando aqui agora, eu tenho um TDAH, que é déficit de atenção. E aí eu uso o suplemento, o ômega 3, mas eu uso um ômega 3 com uma quantidade maior para preservar a minha cognição, né? A minha parte mental. Então, o meu ômega 3, ele é rico em DHA. O da minha mãe, que é proteção cardiovascular, ele é mais rico em EPA, que é um outro tipo de ômega 3. Então, vejam a diferença. Paciente oncológico, ele precisa de quê? Ele precisa de EPA e DHA. Por quê? EPA, a gente pensa aí na proteção cardiovascular, proteção sistêmica do corpo, o corpo inteiro aí ajudar nesse processo inflamatório. E o DHA, preservação aí da cognição, da memória. Então a gente pensa aí numa combinação para o corpo inteiro. Não sei se vocês já viram, já sentiram isso, mas algumas pessoas em quimioterapia às vezes têm lapsos de memória, né? É um dos sintomas que podem acontecer, essa memória mais fraca. Então a gente também faz, o ômega 3 ele entraria nessa proteção do corpo inteiro. Aí a dose também é diferente, tá? Vocês vão usar EPA e DHA, mas a dose ela é mais alta. Por quê? Porque um paciente que não está com câncer, ele não tem um processo inflamatório ali o tempo todo instalado no corpo. Vocês que estão com a doença, já tem o processo da doença, que é inflamatório, já tem o processo aí dos tratamentos, dependendo do tipo de tratamento, né? Então, existe aí doses, dependendo do tipo de tratamento. E veja que eu não posso chegar aqui para vocês e dizerem, olha, eu tomo esse ômega 3, ele é muito bom. Ele é bom para quem? Ele é bom para mim. Para um paciente, ele precisa da indicação correta, né? E aí, quem pode fazer isso é a nutricionista oncológica, ela vai avaliar a sua situação. Lá no PAS, a gente tem, os alunos, eles têm essa orientação em relação à suplementação que precisa. Todos os suplementos que eu coloco são de acordo com a necessidade mesmo.
Então, não posso falar aqui questão de dose, quantidade, conduta, porque depende de vários fatores e também faz parte da minha consulta, do meu protocolo aí, da minha ética profissional, que é não trazer aqui marcas, nem dose, nem estimular a autoprescrição, certo? Mas lá no programa vocês têm todo esse cuidado. E aí, um dos erros que eu mais vejo as pessoas cometerem, além dessa questão da suplementação, né, é querer melhorar a fadiga só com um dos pilares, ou só com exercício físico, ou só com alimentação. Então, vocês viram que eu falei lá no início que são várias causas dessa fadiga oncológica, várias causas às vezes interligadas, e uma vai puxando a outra. E aí é muito simplista você querer melhorar esse quadro de fadiga, que é um quadro assim muito severo, só com exercício físico ou só com alimentação. Você vai ter que incluir as duas estratégias. Falando de alimentação, falei aqui da questão da suplementação, falei do ômega 3, outro nutriente que você precisa pensar, que eu sempre falo, esse aqui é o nutriente mais importante para um paciente com câncer. Precisa de outros? Lógico que precisa. Mas você também precisa aí de proteína. Independente, gente, se você é vegetariano, vegano, se você não come carne, não come frango, não come ovo, mas você vai precisar ter um aporte de proteína maior, nem que seja via suplementação. Lá no PASE, por exemplo, eu respeito completamente os gostos, as preferências de cada pessoa, por isso que lá a gente tem cardápios diferentes, tem cardápio vegetariano, para vocês terem noção, tem cardápio vegetariano, tem cardápio vegano, tem cardápio aí para quem é intolerante à lactose, tem cardápio com carne, sem carne, então tem vários cardápiozinhos diferentes, para que você escolha o que melhor se adequa aí à sua rotina, às suas necessidades. E todos esses cardápios são hiperproteicos. Até um cardápio vegetariano vegano, você consegue sim manter uma alimentação rica em proteína, mais proteína de origem vegetal. E aí, a primeira coisa que vocês vão pensar é nessa questão da proteína. Proteína, depois que eu ajeitei minha alimentação, mudei o padrão da minha alimentação para ser uma alimentação aí que vai me ajudar no meu tratamento, uma alimentação mais anti-inflamatória, eu vou colocar a suplementação. Aí eu vou incluir o suplemento ômega 3, vou incluir outros suplementos que precisa. Depois daí, ajustei minha alimentação, posso ir para o segundo passo, que é começar a fazer exercício físico. Então, uma pessoa que tem um quadro de fadiga e só faz alimentação, às vezes ela continua tendo uma fadigazinha maior do que uma pessoa que faz exercício físico e alimentação. Sem esquecer, gente, aquele ponto lá que eu falei, né? Hidratação. Então, às vezes você tá se alimentando super bem, mas esquece de beber água. Tá fazendo exercício, se alimentando super bem, esquece de beber água. E desidratação pode piorar o quadro de fadiga. Então, para você saber a quantidade de água que você precisa é de 30 a 40 ml por quilo de peso. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 30 na calculadorazinha. Ou então pega o seu peso e multiplica por 40. Aí vai dar a quantidade de água que o seu corpo precisa para a sua estrutura, de acordo com as suas necessidades. A quantidade de água mínima que o seu corpo precisa. Fora isso, questão de sono, higiene do sono, dormir bem, são algumas das coisas que vocês precisam equilibrar aí nessas áreas da fadiga oncológica para que você comece a ver respostas positivas. Quem é aluno do PAS, a gente tem uma aula lá no Plantão PAS, nas aulas de Tira Dúvidas que eu faço lá na plataforma, a gente tem uma aula sobre fadiga oncológica. Então tem uma aula completa sobre isso também. Uma coisa que a gente tem também, tem alguns estudos, estão pedindo aqui a quantidade de água, né? 30 ml por quilo de peso. Então, você vai pegar o 30 ml e vai multiplicar pelo seu peso. Se você pesa 60 quilos, você vai botar 30 vezes 60. Vai dar a quantidade aí mínima de água que você precisa. E vai fazer 40 ml vezes o seu peso. 40 ml por 60, vai dar uma quantidade. Então, essa faixa de água aí que é uma faixa adequada para você. Pode beber um pouquinho mais? Pode, não tem problema. Não pode beber menos, né? Tem alguns estudos falando do benefício de usar pó de guaraná em pacientes com câncer. E aí, esses estudos utilizam pó de guaraná como se fosse uma cafeína que dura um pouquinho mais.
Cafeína pode utilizar também, não tem problema. Cafeína que eu falo do café, né? Você não vai tomar uma dose, uma cápsula de cafeína, porque senão a quantidade já é muito alta. Mas tem estudos mostrando, principalmente no câncer de mama, tá? Câncer de mama, mulheres sofrem muito com fadiga na medicação, docetaxel, paclitaxel, então sente muito essa fadiga e também sente essa fadiga às vezes no bloqueio hormonal, né, que é quando já tá ali, passou por todo o tratamento perdendo massa muscular e chega lá no bloqueio hormonal, tá toda machucada. E também na radioterapia, né, radioterapia ali como tem a radiação, então gera processo inflamatório, então aumenta a fadiga. Então tem estudos mostrando, principalmente no câncer de mama, um pó de guaraná, aquele pozinho, né, marronzinho, melhora quadro de fadiga, ajuda a melhorar. Geralmente o pó de guaraná ele tem cafeína, parecido com café, só que o efeito do pó de guaraná, ele é um efeito mais prolongado, ele dura aí umas 4, 6 horas, você tendo um efeito positivo. É só uma colherzinha de café. Então você vai fazer uma vitamina, você pode colocar aí um pó de guaraná numa colherzinha de café, dose bem pequena, que você já vai ter aí a sua manhã mais com energia. Paciente cabeça e pescoço, também já tem estudos falando do uso de pó de guaraná em pacientes que fazem radioterapia. O que é que os estudos mostram? Não teve resultados expressivos na melhora de fadiga nesses pacientes que fazem uma radiação aí mais prolongada, mas também não tem contraindicação. Então você pode fazer uso, vai que melhora esse quadro de fadiga. Pó de guaraná, eu gosto muito. Eu não gosto eu gosto muito pra mim, né, na verdade. Eu não gosto de café, o gosto é muito forte, eu acho. E aí, eu uso muito pó de guaraná, alguns momentos, de manhã ou então à tarde, pra ter essa energia a mais. É fácil de comprar, é barato, então é uma das estratégias que vocês podem utilizar. Não tem estudos fortes, mas também não tem contraindicação. Então, uma colherzinha aí, ó, uma colherzinha de chá de pó de guaraná pela manhã e uma colherzinha de chá aí no comecinho da tarde, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, você pode colocar em cima de uma fruta, uma banana, bater numa vitamina, colocar no leite, se quiser. Então, é uma quantidade bem pequenininha, vocês não vão comprar cápsula, é o pó mesmo, tá? Você já pode ver aí uma melhora desse quadro. Não custa nada tentar, já que não tem contraindicação, então não tem problema fazer esse teste. O que eu não recomendo é que vocês utilizem, por exemplo, de tardezinha, porque senão vai comprometer o seu sono. Porque já que o efeito dele é mais prolongado, né? Ele tem cafeína igual ao café, mas ele tem uma duração aí de 4, 6 horas no organismo. E aí, dependendo do horário que você toma, você pode ter o seu sono prejudicado. Se você prejudica o seu sono, você vai desregular aí de novo o seu ritmo circadiano, os seus hormônios aí, o cortisol. Então, você vai ter aí um sono mais desequilibrado. Então, prezem muito por esse sono também. Câncer retal, pó de guaraná? Pode, a quantidade é bem pequenininha, tá? Quem tem problema no coração, pode consumir pó de guaraná? Essa dose muito pequenininha não tem problema, o que você não pode é exagerar, tá? Não pode aí ultrapassar essa dose. Toma uma vez no dia e veja, é igual café. Você pode tomar quem tem problema no coração? Pode, só não pode exagerar, né? E aí era isso que eu queria trazer pra vocês. Deixa eu ver aqui se vocês têm algumas dúvidas. A Selma falando assim, é outro assunto, tá? Mas é importante falar aqui. Estou em tratamento oncológico, gostaria de saber se água com gás e suco de limão é bom pra azia. Água com gás não é legal pra azia, tá? Então pode piorar esse quadro aí de azia. Não é legal. A Francilane tá falando assim, me falaram que o ômega 3 no caso de queda de plaquetas afina o sangue. Não afina, tá? A quantidade do ômega 3 ela é muito baixa, não tem necessidade de excluir ômega 3 se você for passar por um procedimento cirúrgico, então suas plaquetas estiverem baixas. Então não precisa excluir o ômega 3 porque ele não afina o sangue nessa proporção aí não. A Kátia botou assim, a enfermeira me disse que 3 dias antes da quimioterapia fazer chá de camomila e passar no braço com toalha molhada para ficar mais fácil pegar a veia. Sabe o que fica mais fácil pegar a veia? Hidratação. Às vezes a veia ela é difícil de ser pegada porque você está desidratado do seu corpo.
Então, se acostume a beber água, bote um alarme, bote uma garrafinha, vá com uma garrafinha de água para quimioterapia, porque isso é a melhor coisa para que a sua veia ela fique mais visível, certo? O Fialho Júnior tá falando assim, eu quero entrar no PASE. Pronto, o PASE, ele tá com as inscrições abertas, o link está na bio do meu Instagram. Então, aqui no meu perfil, na partezinha que tem as minhas informações, lá você tem o link do PASE. Lá no link você tem acesso à explicação do programa e você tem lá o botãozinho para fazer a sua inscrição. A partir do momento que você faz a sua inscrição, você já vai receber o acesso à plataforma. No acesso à plataforma, minha equipe vai entrar em contato contigo para te dar as primeiras orientações e você já pode começar a colocar em prática. Já tem tudo liberado para vocês na plataforma, cardápios, alimentação, suplementação. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp logo de início. Então você pode se inscrever, o link está aqui na bio do meu Instagram. E aproveitem essa oportunidade porque a gente vai fazer um reajuste no valor do programa. E nos próximos dias ele vai aumentar um pouquinho, tá bom? Ayla, como se faz se tiver com diarreia após a quimioterapia? A gente tem que aplicar estratégias para controle desse sintoma, né? Para que você volte aí a se alimentar, isso não comprometa aí o seu peso, o seu estado nutricional. Porque o que acontece? A alimentação mesmo, né? Ela pode ser comprometida por sintomas que atrapalham a sua ingestão. Então, se você tem náusea, tem vômito, falta de apetite, são sintomas que vão atrapalhar você ingerir os alimentos. E alguns outros sintomas, por exemplo, de empachamento, indigestão, produção de gases, diarreia, são sintomas que vão atrapalhar a sua absorção de nutrientes. Essas duas situações, elas comprometem o seu estado nutricional. Então, você pode ter aí um prejuízo no seu estado nutricional porque você não está ingerindo a quantidade que precisa ou então não está absorvendo bem os nutrientes. Lá no PAS, a gente tem o terceiro pilar do programa. A gente tem planos de controle de sintoma. Para cada sintoma ruim, a gente tem um plano de ação, que são planos estratégicos para controlar cada sintoma ruim. São várias estratégias para você colocar em prática, fazer um checklist lá da ferramenta, uma ferramenta que a gente utiliza, e nessa ferramenta você também tem um monitoramento desse sintoma, para ver se o seu sintoma está melhorando. Então, por exemplo, para diarreia, a gente tem um PCS de diarreia, que é um plano de controle de sintoma, com umas 10 estratégias para você fazer o ajuste que precisa na sua alimentação e melhorar esse sintoma. Geralmente, os pacientes eles melhoram em até 7 dias. Pode ser que você melhore mais rápido, pode ser que você melhore mais demorado, mas quanto antes e quanto mais estratégia você consegue colocar em prática, mais você vai melhorar desse sintoma. Ah, Breno, eu tô com diarreia, mas eu também tô com alteração do paladar. Então você vai pegar os dois PCS, o de diarreia e o de alteração do paladar, e vai incluir na sua alimentação, vai fazer o ajuste que precisa desses dois sintomas, certo? E aí, gente, eu achei que eu nunca mais ia ter sintomas. Vai ter sintomas sim enquanto estiver em tratamento. A proposta aqui, eu quero ser bem clara para vocês, trazer essa clareza, que o tratamento oncológico ele é pesado mesmo, ele é cheio de desafios. Então, vocês vão ter desafios diários. Por exemplo, você pode ter um dia que você está mais fadigada, depois você está melhor. Pode ser um dia que você apresente um quadro de diarreia, depois você melhora. Depois você nem tem mais diarreia, mas agora tem uma falta de apetite. Está comprometendo sua alimentação, depois você volta a melhorar disso, então é um sobe e desce. E aí vocês têm que estar com o emocional bem forte, mas além do emocional, né, vocês têm que entender isso e saber que a alimentação ela vai modificar de acordo com a sua situação. Então, para cada sintoma ruim que tiver, a gente tem um plano de controle de sintoma, que são planos de ação para vocês ajustarem a alimentação de vocês com as estratégias que eu coloco. Então, tô com diarreia, eu não vou mais passar a comer mamão, vou colocar aí uma fruta que é constipante. Então, vou fazer os ajustes necessários para sempre me manter em equilíbrio. Então, entenda, eu tô com esse sintoma, melhorei desse sintoma, pode ser que no próximo ciclo esse sintoma apareça de novo. E aí, eu tenho que entender que isso faz parte do processo, mas eu sei que eu estou preparada, eu sei que eu estou com todas as ferramentas que eu preciso para resolver esse sintoma o quanto antes. Então, pode ser que sim, que apareça ainda os sintomas, mas o mais importante é você saber o que fazer quando essas dificuldades aparecerem.
E é isso que eu quero trazer para vocês lá no PAS, dar todo esse suporte, essa orientação e esse direcionamento para te trazer mais segurança. O que é que eu posso fazer em cada situação? Eu estava fazendo quimioterapia. Agora o médico falou que eu vou fazer imunoterapia. O que é imunoterapia? Então lá no PAS a gente tem uma rota, direcionamento para imunoterapia. Agora eu tenho que fazer uma cirurgia oncológica. Então você vai ter aulas e orientações para cirurgia oncológica. Então você tem todo o suporte que precisa. A proposta te dá todo o conhecimento que você precisa, conhecimento aplicado na prática, então você consegue aplicar facilmente sozinha. A gente tem alunos aí de 70 anos, eu tenho alunos, gente, até de 80 anos, que sozinhas compraram o programa, entraram na plataforma e estão conseguindo aplicar o método. E aí você vai ter todo esse suporte, esse direcionamento para que você ganhe essa segurança e tenha de fato o melhor preparo que precisa para enfrentar todo o desafio do câncer e superar esse desafio. Deb, você tira dúvidas a respeito do cardápio? Sim, vocês têm acesso ao meu WhatsApp, então vocês têm um WhatsApp exclusivo comigo para dúvidas individuais. Então, individualmente estou falando com os alunos, as respostas são em até 48 horas úteis, tá? Fora isso, eu faço de 15 em 15 dias aulas lá na plataforma. Inclusive, nessa quinta-feira vai ter aula lá na plataforma, aulas ao vivo com algum tema específico que eu tiro dúvidas também. Ana, participando do PAS, eu posso atender como nutri-oncológica? Não, Ana. O PAS ele não é um programa com foco educacional de certificado, de formação profissional. Para isso, eu tenho uma formação em nutrição oncológica para capacitar profissionais de saúde, capacitar nutricionistas oncológicos a atenderem pacientes com embasamento científico. Então, se você busca uma formação em nutrição oncológica, eu tenho uma formação com certificado, você pode falar comigo por direct que eu te dou as orientações sobre a formação. Gilciana, você faz atendimento online? Não, Gilciana, eu já não faço mais atendimento. Por quê? Porque eu desenvolvi o protocolo PAS justamente para que vocês tenham todo o suporte que vocês precisam. Então, o formato do meu trabalho é diferente. Não é uma consulta avulsa que você tem acesso. Você tem acesso a um programa nutricional e nesse programa você vai ter, sim, o meu suporte em toda a sua jornada. O programa ele é anual. Então, assim que você entra no programa, você vai ter um ano de acesso a todo o conteúdo, a todas as atualizações, aos cardápios, suplementação, livros de receita, aulas de culinária, aulas sobre o que pode e o que não pode comer. E você também terá acesso a aulas ao vivo comigo, tira dúvida, e acesso ao meu WhatsApp por um ano. Então, um ano eu estou dando todo o suporte que você precisa nessa jornada. É diferente o formato de trabalho, tá? Mas muita gente tá tendo resultados positivos e hoje em dia eu acredito muito mais no poder do conhecimento, de dar essa autonomia, essa educação nutricional que vocês precisam, do que uma consulta. Mesmo que seja uma consulta comigo, tá? Então, numa consulta não dá tempo de falar tudo o que vocês precisam aprender, desenvolver, né, nesse processo de saúde e doença. Então, o PAS realmente traz todo esse embasamento que vocês precisam para que vocês levem aí para o resto da vida de vocês, né? Margarida, eu estou com 73 anos e eu estou aprendendo ainda. Que bom, não pare de aprender. A Maria de Lourdes foi uma aluna, ela entrou lá no PAS e com 72 anos entrou sozinha e agora ela tá aí, boazinha. Então não tem desculpa, gente. Para quem tá assistindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Faço live sempre no domingo, na segunda e na quinta-feira, 8 horas da noite. Então seja bem-vindo aqui, eu espero que tem muito conteúdo bom. Você pode olhar aí o Instagram, tem muito conteúdo legal. Se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo também. Fiquem com Deus.